Acho que o primeiro momento, né, da produção do conhecimento científico não eurocentrado é reconhecer que ele é eurocentrado, né? E que o conhecimento científico, ele é um discurso, não é mero discurso, né? Eu acho que esse é o principal, né? Então, o conhecimento científico, ele não é mero discurso. O Edgar Morin, no livro Ciência com Consciência, então ele fala que o conhecimento científico é necessário que a gente construa uma sociologia do conhecimento, para entender como que as ideias elas se relacionam, se arranjam, criam um sistema de significados, né? Então ele está reconhecendo nesse livro que a ciência também é discurso, mas não é mero discurso, porque ele dialoga com os fenômenos, ele dialoga com o mundo empírico dos fenômenos. Então o conhecimento científico ele é histórico, ele é sociológico, ele é altamente complexo, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, né, na nossa compreensão, então eu sou pesquisador, eu sou um dos pesquisadores do grupo de estudos territoriais. Esse grupo foi fundado em 2003, quem coordena o grupo é a professora Joseli Maria Silva. E desde 2003 nós temos tido cuidado, né, de dar voz para os grupos que nós produzimos conhecimento científico. Então a gente tem produzido um conjunto de pesquisas desde 2003 que buscam compreender a produção de feminilidades e masculinidades e sexualidades na sua vivência espacial. Então, para que a gente possa produzir conhecimento científico, eu penso que uma das etapas, né, a segunda etapa, a primeira etapa seria reconhecer que o conhecimento ele é eurocentrado, é falocentrado, ele é feito por pessoas. A segunda seria, na minha compreensão, seria dar voz para as pessoas que fazem parte do processo de pesquisa. Então não seria olhar os grupos que são os grupos que estão envolvidos com a pesquisa enquanto objeto, né? Mas sim enquanto outros participantes do processo de pesquisa, né? Esse seria, digamos, uma segunda etapa, né? E a terceira etapa é aquilo que a geografia feminista das sexualidades tem chamado a atenção, que é de duas características, né, da produção do conhecimento científico, quando eu não tenho essa organização do conhecimento olhando, né, para os grupos como se fossem objeto. Então as contribuições, né, que o feminismo, né, acadêmico tem produzido para as ciências sociais, na nossa compreensão, se refere à posicionalidade e reflexibilidade. O que seria posicionalidade? Posicionalidade é o reconhecimento do pesquisador que o processo de pesquisa ele é feito por pessoas posicionadas, né? Ou seja, se a gente entende então que o processo de pesquisa é feito pelo pesquisador e outros participantes da produção do conhecimento, nós devemos ter o reconhecimento de que, né, essa produção do conhecimento é feito por pessoas que são posicionadas no processo dessa produção. Então isso tem a ver com posicionalidade, né? Então falar, por exemplo, né? Olha, eu sou... Então, dissertação e tese e pós-doc, eu elaborei um conhecimento sobre vivência de travestis e mulheres trans que vivem da prostituição. Mas quem que está falando isso? Então, quem está falando isso é um homem branco, heterossexual, monogâmico, ou seja, é uma pessoa posicionada que está produzindo um conhecimento específico. Ou seja, na nossa compreensão, né, a posicionalidade é um elemento de grande importância para a produção do conhecimento na medida em que eu sei quem está produzindo aquele conhecimento. Isso se refere à posicionalidade. O que seria reflexibilidade? Reflexibilidade seria o reconhecimento de que as pessoas que fazem parte da pesquisa, ou os outros participantes da pesquisa, ou as outras participantes da pesquisa, elas interferem no processo. Elas interferem no processo. Eu não tenho uma lógica de ter um referencial teórico ou epistemológico e através desse referencial teórico e epistemológico eu recortar a realidade. Ou seja, seria um caminho inverso, né? Seria uma coisa que o Paul Feyerabend fala no livro Contra o Método. Seria um método contra-indutivo, né? Ou seja, seria você buscar utilizar referenciais teóricos, epistemológicos, teóricos e metodológicos que o campo demanda. Então esse seria um elemento dessa discussão. Mas o outro elemento seria então o reconhecimento de que as outras pessoas que fazem parte da pesquisa, elas interferem no processo. Então quando eu comecei a fazer minha dissertação de mestrado, eu buscava compreender como um grupo de pessoas que eram as travestis
que viviam da prostituição, ao mesmo tempo que elas se apropriavam de áreas em Ponta Grossa, que é a cidade que eu resido. Esse processo de apropriação de áreas, transformando essas áreas em território, era o mesmo processo de elaboração de uma identidade travesti, né? Ou seja, o grupo estabelecia o que era ser travesti, né, para as pessoas que faziam parte do grupo. Então eu penso que, né, nesse caminho, o primeiro processo seria reconhecer que o conhecimento científico é eurocentrado. O segundo é reconhecer que o conhecimento científico é feito por pessoas posicionadas, que tem a ver com posicionalidade. E o terceiro seria reconhecer que os sujeitos que fazem parte da pesquisa, que não é o pesquisador ou a pesquisadora, eles interferem no processo de pesquisa. Então não seria um pesquisador descortinando a realidade, entendendo a produção do conhecimento científico enquanto o resultado do encontro fenomenal, né, entre o sujeito pesquisador e os outros participantes, é reconhecer que os outros participantes eles não são objeto, mas eles fazem, eles são sujeitos, eles são sujeitos ativos no processo de pesquisa, né? Nós entendemos dessa forma, né? Só que existe uma outra lógica que na minha compreensão é uma lógica um pouco estranha, né? Que pessoas falam que a gente não pode ler, por exemplo, teóricos europeus. Então, a ideia de um conhecimento eurocentrado não está relacionado com o fato... Eu tenho pesquisadores brasileiros que são eurocentrados. Então, não é onde a pessoa reside, mas sim a compreensão que ela tem em relação à realidade. Ou seja, de considerar que um conhecimento é superior em detrimento de outros conhecimentos. Basicamente, né, uma perspectiva eurocentrada de conhecimento científico, ela se arroga o direito, se arroga a posição de ser o verdadeiro porta-voz da realidade em detrimento de outras práticas discursivas, de outros discursos, né? Indiferente de onde que a pessoa mora. Olha, vamos pensar, por exemplo, o Boaventura de Sousa Santos. Ele mora onde? Ele mora em Portugal. E ele não é eurocentrado, certo? Mas existem... pesquisadores que moram na periferia do sistema, América Latina, por exemplo, que tem uma perspectiva eurocentrada. Então não seria essa compreensão, esse posicionamento eurocentrado da ciência não está relacionado a onde a pessoa mora, mas sim a compreensão que ela tem de produção de conhecimento, olhando o conhecimento científico quanto central, numa perspectiva hierárquica em relação. Eu entendo... Daí, em relação à pesquisa concreta, eu entendo que a minha dissertação e a minha tese, basicamente o que eu fiz foi sistematizar o conhecimento das travestis. Então, esse foi o meu papel na dissertação e na tese, e também no pós-doc. Foi sistematizar um conhecimento que é delas, o meu papel apenas foi esse, mas o conhecimento é delas. Existem falas das travestis que são muito interessantes. Eu entrevistei uma travesti em Porto Alegre, que eu não vou me lembrar o nome. Ela falava o seguinte: Márcio, na cidade existem várias cidades. Na cidade existem várias cidades. Existe a cidade das pessoas que fazem parte de um grupo de alta renda. Existem as pessoas que compõem um grupo de baixa renda. Existe o grupo das travestis. Enquanto fala dela. Enquanto essa multiplicidade de cidades existem através da cidade, as pessoas que não conhecem essa multiplicidade dormem em seus travesseiros de pena de ganso e desconhecem da ampla realidade que compõe a cidade. E eu vivo em uma delas, que seria o território da prostituição. Gente, isso é teoricamente sofisticado. Isso é teoricamente sofisticado. Isso seria aquilo que o James Duncan chama num livro que chama The City as Tiste, a cidade enquanto texto. Uma cidade composta por várias cidades. Ou seja, ela não tem nenhum ensino fundamental completo, mas ela tem um conhecimento tão sofisticado quanto o que o James Duncan propõe no livro de City as Tiste, certo? Então, trabalhar com um conhecimento não eurocentrado seria produzir um conhecimento que... seria compreender o conhecimento científico não como o conhecimento que está acima de outras formas de conhecimento, mas sim o conhecimento científico que dialoga com outras formas de conhecimento. Daí, no caso específico, seriam as travestis.